Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos ajudar mais uma vez. Sempre eu creio que todo mundo que prega sempre pede a Deus para ajudar a gente, porque na verdade que a gente sozinho não consegue nada, né? Então, precisamos dele para a gente falar somente aquilo que é do agrado dele. Aqui tem um aviso, semana que vem, domingo que vem, se Deus quiser, é a Santa Ceia. Nós vamos estar aqui para tomar a Santa Ceia. Ontem eu estive na casa do irmão Divino. Ele até vai ter que mudar de novo de dieta, porque o que ele estava alimentando não deu certo. Aí vai começar novamente uma outra dieta. Na verdade, que eu estava conversando com a irmã Vivi, essa dieta é o seguinte, não encontra em qualquer lugar, praticamente em farmácia, são 2 ou 3 em Belo Horizonte e uma aqui em Betim. Aí é uma coisa assim, um tipo de alimento que serve para pessoas que parou de comer, né? Que não alimenta normal como nós alimentamos. Então, ele vai começar, já começou ontem, já com essa dieta, para ele ganhar peso, para ele poder fazer a quimioterapia, que não pode fazer do jeito que ele está, né? Então ele tem que engordar um pouquinho, criar peso para ele poder começar a fazer a quimioterapia. Então aí nós vamos continuar orando para Deus ajudar e abençoar ele, né? Que tudo correr bem, sabe? Para ele poder alimentar, né? Quer dizer, depois de tudo, ele pode alimentar pela boca, mas ninguém sabe quando vai ser. Mas por enquanto ele alimenta pelo um tubo, né? Está alimentando pelo um tubo. Então, nós vamos orar por ele, pedir a Deus para abençoar. O irmão também, o irmão Sebastião, ele não está, né? Nós vamos orar pelo irmão Sebastião e pela irmã que traz ele sempre, a filha, ela não, só pode vir se ele vier, né? Nós vamos orar por eles, pedir a Deus para ajudar o irmão Sebastião também, um homem que lutou a vida toda, crê na palavra, como ele, toda vez que eu encontrava com ele fala assim, olha, para mim é só essa palavra, quer dizer, nada mais me serve, né? E eu creio que Deus está sustentando ele e vai sustentar até o final da vida, né? Com essa fé que ele tem na palavra de Deus. E continuar orando pela irmã Ivone também, né? Que ela continua ainda recuperando a cirurgia que ela fez. E orando pelos irmãos também, pelas famílias, que não está vindo. Irmão Daniel Prata. Irmão Daniel Prata também não está aqui, né? Que está com dor nas costas, nós vamos continuar orando pelo irmão Daniel também. E aqui tem outros pedidos aqui, Valdeci, esses pedidos, assim, a hora que eu estiver terminando aqui, eu vou ler eles e depois nós vamos orar no finalzinho aqui. Tem uns pedidos aqui no caderno aqui. Mas então, a gente continuar orando pelas famílias, porque na verdade a cura divina é uma coisa, eu creio que as famílias que não vêm, que praticamente está desvalorizando a palavra de Deus, nós vamos orar por eles, porque a alma vale mais do que qualquer cura divina, sabe? A alma da pessoa, vocês lembram que há poucos dias eu li uma mensagem aqui, quer dizer, o corpo nosso que precisa de cura vale 84 centavos, a alma vale 10 mil mundos. Então, nós devemos orar por essas pessoas que ficam desanimado, não vem, está vendo, eles estão vendo que o mundo está acabando, mas ainda continua negligenciando, e eu creio que a gente precisa de orar por eles, porque todo mundo está vendo aí
E é uma forma, você sabe, nós vamos falar sobre, ainda, continuar falando sobre a terceira etapa, não sei se está aí, né? A terceira etapa está tirando um povo para um novo mundo. Agora, essa terceira etapa também, e nós podemos ver que a terceira etapa é a mesma abertura do 7º selo. Na mensagem, olhe, ali está escrito que Deus, a abertura do 7º selo é para fazer uma limpeza no mundo. Então, a abertura do 7º selo é a mesma terceira etapa, é para fazer uma limpeza. Então, esses terremotos que estão acontecendo, tem que acontecer. Quer dizer, para a gente, nós que estamos aqui, nós pensamos, é até difícil falar uma coisa dessa, mas como que nós não vamos falar? Quando isso vai acontecer frequentemente. Porque a terceira etapa, ou a abertura do 7º selo, é para fazer uma limpeza no mundo, para o milênio começar. O milênio não pode começar com o mundo sujo, então tem que haver uma limpeza. Então a abertura do 7º selo é para fazer uma limpeza no mundo. Tudo que não presta vai ter que ser exterminado. Quer dizer, tudo que não, o que presta, vamos dizer assim, vamos considerar isso, é claro. Tudo que é bom, Deus vai tirar. Então, tudo que não presta vai ser destruído. Então, essa maneira da abertura do 7º selo é para isso, para limpar o mundo. Esses terremotos, agora mesmo, aconteceu vários. Está acontecendo sempre. Para quê? Para limpar o mundo. Não pode, o milênio não pode começar com o mundo sujo. Nós estamos aqui nós vamos aprender muito, eu creio, nessa noite. Nós estamos aqui para testemunhar dentro do juízo. Nós estamos dentro de um juízo. O juízo já foi estabelecido, nós estamos dentro dele para testemunhar como foi nos dias de Noé. Vocês devem recordar muito bem que o juízo de Deus foi 100 anos atrás. Eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Ali, juízo. Aquele povo que estava ali entrando na arca, era exatamente as testemunhas dentro do juízo já para testemunhar para o mundo que Deus cumpre com sua palavra. Mas já era o juízo. Vocês notam que quem entrou na arca nasceu dentro daquele juízo. Os próprios filhos de Noé nasceram dentro dos 100 anos. Eles nasceram para testemunhar que Deus é verdadeiro, que Deus cumpre com sua palavra. E aqui nós estamos aqui, mesmo que nós nascemos dentro do período, né, que Deus já começou a trabalhar, nós estamos aqui testemunhando que Deus é verdadeiro, que Deus cumpre com sua palavra, que Deus vai destruir o mundo, o que Ele prometeu, Malaquias 4, que não vai deixar nem raiz nem ramo. Então estamos aqui para isso. Nós não podemos esconder essas coisas e dizer assim, não vamos falar isso não, para não assombrar o povo. Nada. Olha, nem para ir para o céu você vai com assombro, você vai pela fé. E não adianta eu falar ou não falar, o mundo vai acabar e pronto, não tem jeito. O que nós vamos fazer? Procurar servir a Deus para sair, é isso. Porque não tem jeito mais para o mundo. Isso aí não adianta você parar, orar. Pode orar 40 dias e 40 noites, não vai resolver nada nesse sentido. Vai continuar sendo destruído. O que nós devemos fazer, assim, se você tem que orar, ora para a sua alma estar curada, sua alma está salva. Ora para que Deus nos tire antes que o verdadeiro juiz caia. Porque vai piorar, não tem jeito. Não tem jeito. Vai piorando e piorando e piorando. Está escrito na mensagem, vai piorando até o mundo pegar fogo. Mas o que está escrito mais embaixo? Mas os eleitos não estarão aqui nesse. Está vendo? Então é isso. Então nós estamos aqui para pregar como foi nos dias de Noé. Noé pregava um juízo. Sempre falando com o povo, olha, Deus vai enviar um dilúvio para destruir a terra. E aqui nós estamos mostrando, não só falando, mas nós estamos vendo acontecer. Nós estamos vendo. Noé foi 100 anos para aquilo acontecer, mas nós estamos vendo acontecer. Nós estamos vendo o mundo acabando. Será que nós vamos ficar com esse sono bravo, que não acorda nunca?
Nós temos que acordar para as coisas que estão acontecendo. Jesus falou isso, ele diz: quando virdes essas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Aí nós temos aviso, não temos? Pois é, então nós temos a palavra aqui avisando, a mesma palavra que ele falou, está aqui diante de nós, avisando para nós: olha, vai acontecer isso. E nós estamos aqui para pedir a Deus misericórdia, para Ele nos ajudar. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler Isaías, no livro de Isaías 60, no verso 1 e 2, e depois nós vamos ler em São João 5, 39 a 45. Nós vamos ler. Eu creio que cada dia que nós ouvimos a palavra, nós devemos despertar mais para aquilo que nós estamos ouvindo. Não é ouvir aqui e esquecer, não. Não esquecer, não, porque Deus não esquece de nada. Então vamos ler aqui. Isaías 60. Escute bem, tudo isso aqui tem a ver com o acontecimento hoje. Vocês vão notar isso aqui, pela mensagem, pela própria Bíblia. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Nós estamos vendo aí a era, né? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. O Senhor, está vendo? Não é um homem, não, uma outra pessoa, não. O Senhor virá. Eu vou ler o verso 2 de novo. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Então vamos ainda no livro de São João, aqui para a gente orar. São João 5, verso 39 a 45, até o verso 45 está escrito assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Você sabe o que o profeta falou? É o nome, qual é o outro nome? O nome da minha igreja. A ele aceitareis. Deixa eu voltar aqui. 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós pensais. Eu creio que não deixei parte para trás. Eu não li não, né? Então vou ler. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então vamos fechar os nossos olhos e orar por todos os pedidos que estão aqui, irmão, porque nós, às vezes, a gente não precisa nem de citar. Se você escreveu aqui, você sabe, está pedindo oração, não está? Então creia em Deus, creia que Deus pode ouvir a sua oração. Nós vamos orar e pedir a Deus por todos esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste mundo, Senhor,
como o próprio mensageiro diz, que esse mundo está como um ovo, meu Deus, que qualquer hora ele pode estourar, explodir, Senhor, e nós ainda estamos aqui, Senhor, meu Deus, nós não sabemos a hora, Senhor, que tudo isso vai acabar, mas o Senhor conhece todas as coisas, e por isso nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de nós, cuidar das nossas famílias, Senhor, cuidar dos jovens, cuidar das crianças, cuidar de todas as pessoas que estão vivendo nessa terra, que estão procurando fazer a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, e é tão difícil hoje, Senhor, mas nós cremos que o Senhor vai nos ajudar a chegar do outro lado, Pai. Senhor, ajuda nós, que através da Tua palavra nós possamos receber mais de Ti, Pai, para uma obediência total à Tua palavra, e ser cumpridores da Tua palavra aqui na terra, Senhor. Meu Deus, esses vários pedidos que estão aqui, Senhor, neste altar, meu Deus, eu coloco as mãos, Senhor, sobre esses pedidos, e a igreja, parte da igreja do Senhor está aqui, Senhor, intercedendo por esses irmãos, por essas pessoas. Meu Deus, atende o pedido de cada um, Senhor. Meu Deus, e tem misericórdia, Senhor, das pessoas que estão doentes. Visita cada um neste momento, Pai, e dá saúde para cada um, dá libertação para aqueles que necessitam de libertação, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo o demônio, Senhor, de doença da vida das pessoas, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que elas possam, Senhor, receber essa bênção que o Senhor concedeu a nós há 2000 anos atrás, quando o Senhor derramou o sangue ali no Calvário. Senhor, ajuda esse povo, no nome do Senhor Jesus Cristo, e ajuda nós, Senhor, que estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós queremos ouvir de bom grado, Senhor, nós queremos que o Senhor fala conosco, e nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, me dá condição, Senhor, através dos meus lábios, Senhor, para falar a Tua palavra, meu Deus, para os Teus filhos, para trazer uma mensagem para libertar as nossas almas, nessa hora tão tardia, Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Às vezes eu pego, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui esse tanto de mensagem aqui, se fosse pregar, eu pregaria meses, mas eu trago essas mensagens porque todo o assunto que eu vou pregar está aqui dentro, e muito mais ainda mensagem, mas está aqui. Então eu trago muita mensagem exatamente para expressar exatamente o que Deus já expressou para nós. É o que Deus falou, é que nós vamos repetir aquilo que Deus falou. Mas eu quero, como hoje nós vamos falar, mas eu creio que eu vou entrar num assunto primeiro. Eu vou ler para os irmãos sobre a abertura da palavra, que é a terceira etapa, que ela só podia ser, e todo mundo sabe, eu estou com as mensagens aqui para provar, que a abertura da palavra foi a abertura do selo. É a terceira etapa. Está escrito aqui na mensagem. A terceira etapa foi a abertura do selo. Mas aí, eu vou ler daqui um pouco para os irmãos verem na mensagem brecha. Isso não podia acontecer até que as eras denominacionais hajam terminado. Aí você nota que é quando o tempo acaba para Deus, então o selo é aberto. Aí já provando que é um juiz mesmo. Quer dizer, termina as eras da igreja. Mas nós estamos aqui. Se você prestar bem atenção na palavra, você vai olhar em Apocalipse 4, João, um tipo. Ali, ele está provando ali que aquela voz que estava por detrás dele, estava na frente ali naquele momento. E a voz que estava por detrás era as eras. Era o mesmo Deus trabalhando nas eras, mas agora já estava na frente dele, dizendo, sobe aqui. Quer dizer, recebe revelação maior do que você já tem.
Está vendo? Então é isso que nós temos que entender. Agora, nós temos que ter uma revelação de provar que o tempo, no sentido denominacional, já tem terminado. Agora é eu e ele, é você e ele. Eu vou mostrar vários lugares aqui, nós vamos falar sobre os 3 êxodos maiores, nós vamos falar para os irmãos notar que quando termina uma coisa, começa outra. Quer dizer, quando terminou as eras, agora Deus entra em ação. O tempo não é mais. Então, contagem de tempo, contagem de 7, contagem de qualquer coisa termina. Aí entra, depois da contagem de 7, entra o quê? Depois do dia 7º, lá nos dias que Jesus veio, o que aconteceu? Ele ressuscitou em qual dia? No primeiro dia. Que significa o 8º dia? Pois é, está vendo? Então, depois da 7ª era da igreja, Jesus ressuscita no nosso meio. Para a nossa justificação. E dizendo, o tempo não é mais. Agora, vocês não é mais desse tempo. A coluna de fogo está guiando vocês para um outro mundo. Tá? Entendeu agora? Então, se a gente não entender, procurar entender, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui para a bucha de canhão. Bucha de canhão. Porque Deus fala, Deus manifesta e nós não dá valor. Então, como a maioria de Israel que está lá esperando e falando, todo mundo falando, terra santa, mas é claro, é uma terra santa, mas cheia de imundície. Ela é uma terra santa, mas para um povo santo. E Deus vai estabelecer um povo santo lá, mas aquela imundície que está lá, falar é muito fácil, né? Agora, cumprir que é difícil, né? Então vamos aqui para os irmãos, depois nós vamos falar sobre o fim, mas vamos aqui para os irmãos ver uma coisa que eu creio que vocês vão entender melhor. Como nós estamos no final, e agora, essa escritura de Isaías aqui, ela está acontecendo hoje de um bom dia do ser tão importante. Vocês notam que isso aqui está falando exatamente no final da era. A escuridão, nós não podemos ver essa escuridão se você olhar com os olhos naturais, mas olha no sentido espiritual, pelo conhecimento que você tem da mensagem da Bíblia, olha no sentido espiritual para você ver se não é muito mais tarde, está muito mais escuro do que você pensa. Olha nos anos 60 o que aconteceu quando o William Branham estava pregando as eras. A própria lua manifestou, porque haveria sinais na terra e no céu. Quando ele estava pregando as eras, o próprio Deus, quando ele terminou de pregar, o próprio Deus desceu com a própria mão e desenhou as eras na parede. E a lua também fez todos os estágios, provando que é mais tarde do que nós pensamos. Olha onde ficou o ano 60, 1960. Aquilo aconteceu lá. E quando aconteceu aquilo, Paulo VI foi lá para a Palestina para enganar a mãe das religiões. E olha onde ficou isso. E nós, depois disso, nós estamos vendo que dos anos 60 para cá, só piorando. Nada melhora, só piora. Só piora. Então, aqui nós vamos encontrar algo aqui. Sobre esse bom dia. É ele que está dando um bom dia para a esposa eleita. É ele, não é o William Branham. É ele. Mensagem Shalom. Quer dizer, bom dia. Quer dizer, paz. Então, deixa eu ler só no 84 dessa mensagem aqui, 88, só para os irmãos verem uma coisa. A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira e o Pai tivesse dito para mim, em que dia você iria querer viver?
eu diria, agora mesmo. Está vendo? Então escute bem aqui. Esta é a hora, esta hora que a igreja entrou é a mais excelente, pouco antes da vinda do noivo. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo. O quê? Queimando com a luz do evangelho, sendo vindicado entre eles. Você sabe o que é vindicar? Sendo cumprido? Sim. É Isaías 60. Quer dizer, levanta e resplandece, porque a minha luz está brilhando sobre você. Não fora, mas o Senhor virá sobre ti. Está vendo? Então vamos mais. Queimando com a luz do evangelho, sendo vindicado entre eles. Levanta-te e resplandece, pois a luz veio a ti. A luz desse dia, Isaías foi a luz do seu dia, Noé foi a luz do seu dia. Por quê? Ele tinha a palavra manifestada. E o evangelho, as palavras da Bíblia, para esse dia, é a luz do dia. Que glorioso é o tempo em que estamos vivendo. Pois é, mas por um lado, nós não estamos falando dos acontecimentos? Pois é, tudo isso, mas só que por outro lado, se nós somos eleitos, é o tempo mais glorioso que pode. Por causa do que nós temos diante de nós. Por isso que nós sempre devemos lembrar de uma coisa. João Batista, quando chegou, que Jesus entrou em cena, ele disse: convém que eu diminua e que ele cresça. Agora não existe homem na frente, agora é Deus na frente. A mesma coisa está acontecendo hoje. Deus está na frente do trabalho. Agora eu e você que deve enxergar esse Deus que está na frente. E Deus é a palavra. Deus é a revelação da palavra. Não tem mais homem na frente. Os mensageiros já foram embora e Deus ficou. E Deus é a coluna de fogo. E essa coluna de fogo só vai parar num sentido só quando entregar esse povo lá no milênio. Porque ela está guiando o povo para o milênio. Então vamos mais. Agora, bom dia, que quer dizer paz. A escuridão está se agregando. Vocês estão vendo como que tudo que é fora da palavra está juntando? Por que esse ajuntamento de tanta religião? É hora, chegou a hora. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Está vendo? Talvez na quinta-feira eu vou ler uma mensagem aqui, para os irmãos verem como o próprio profeta escreveu sobre Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele foi a pessoa mais desconsiderada do mundo. Ninguém queria ele. Agora, aqui é onde você encontra essa verdade. Quando você vê um lugar que está sendo muito, desconfia de alguma coisa. Porque sempre foi assim. Sempre a palavra é rejeitada. Pela maioria é rejeitada. Então a escuridão está se agregando para mostrar a luz. Isaías 60, verso 1. Por que a escuridão está afastando? Tem que afastar de mim, afastar de você, e nós somos testemunhas dessa luz. E nós estamos aqui para testemunhar, para mostrar a luz. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que eu posso dizer Shalom. A luz veio para você.
vocês, a paz de Deus para a mulher eleita, para a senhorita eleita. Aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isto. A luz veio. Aqui é que eu sempre estou mostrando para os irmãos. Eu não estou lendo uma revistinha. Eu estou lendo a palavra de Deus. Estou lendo, mostrando a vindicação daquilo que está acontecendo. Eu estou mostrando Deus para vocês. A verdade é essa. Estou mostrando Deus para vocês, porque Deus está aqui. Deus é a palavra de Deus, é Espírito. Não é o caso de eu estou lendo uma revistinha que foi escrita há 60 anos atrás. Não é isso. Eu estou lendo a vindicação da palavra hoje, que está sendo vindicada diante de nós. Ela é a luz da hora. Ela é a luz da hora. Então deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O resto deles nunca verão isso. Nunca conhecerão nada sobre isso. A Bíblia diz, assim disse. E Jesus disse: ninguém virá a mim se meu Pai não o trouxer primeiro, e todo que o Pai me deu virão. Está vendo? Agora vamos mais. Aqui vai mostrar aqui, ó. Ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, ó, luz brilhando aqui na testa, na cabeça, tá? Mas lá no seu coração era semente escura. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu. Quer dizer, por que ele não foi no Pentecostes? Ele não foi, Judas não foi. Mas por quê? Porque, depois eu continuar lendo, porque, irmãos, vamos falar sobre os êxodos. Primeiro o êxodo foi com Moisés, tirando o povo da terra natural para uma terra natural, mas que era uma terra boa, mas era tudo natural, não era isso? Seu segundo êxodo é isso aqui que Judas rejeitou. Segundo êxodo era Deus fazendo algo, tirando aquele povo da lei para o batismo do Espírito Santo que aconteceu em Atos. Esse era o segundo êxodo. Judas rejeitou. E estava vivendo com o próprio Jesus. Por isso, irmãos, é esse que é o perigo. Você pode viver até com uma mensagem na mão, mas se ela não estiver no seu coração, não adianta nada. Não adianta nada. É ficar aqui. A Bíblia e a mensagem não é brincadeira. É coisa séria. São coisas sérias, não é brincadeira. Não é como eu ficar lá em casa, preparar uma mensagem, chegar aqui só porque tem um grupo de pessoas que paga dízimo para mim e eu chegar aqui, enganar o povo e ir embora. Não é isso. A mensagem não é brincadeira. A mensagem é Deus na terra. E eu tenho, como eu estou aqui diante de vocês, eu tenho que mostrar isso para vocês. A mensagem não é um livrinho que eu vou ler aqui e como a criança vai, às vezes a criança vai ali para a escolinha, quer dizer, uma criança, mas nós não somos crianças. Paulo falou com os coríntios, falou assim: olha, dificilmente eu posso pregar para vocês coisas profundas, porque todo dia que eu chego aqui vocês têm um salmo, você tem isso, tem aquilo, você sabe mais do que o pregador. E aí, como é que fica? E acaba que a gente vê em Coríntios, ali, 1 Coríntios, eu creio que capítulo 10, estava provado. E o profeta até chegou a falar isso, que aquele povo, poucas pessoas foram salvas, por causa da maneira que eles não entendiam a palavra. Todo dia Paulo tinha que falar assim: não, eu estou tentando dar comida forte para vocês, mas tem que dar sempre leite para vocês, quer dizer, vocês não mudam. Vocês são meninos o tempo todo, só leite o tempo todo, não vai adiantar nada. Leite é só para criança. Leite é para criança, sabe?
Então hoje o povo está sendo sustentado por isso: leite, barulho, música. Mas a palavra pregada da maneira que é, ninguém quer. E se pregar, vai embora. Esse que é o problema, sabe? Mas nós estamos aqui com o mesmo Jesus que estava lá na Palestina. A mesma coisa. A mesma coisa. Quando chegou a hora de pregar duro para mandar um bocado embora, ele pregou. Foi embora, não foi? Mas os outros que eram eleitos falaram: o Senhor está indo embora. Se vocês não querem ir também? Vocês não querem ir também? Mas aí o eleito é diferente. O eleito voltou para ele e falou: Senhor, nós já rodamos todas as igrejas, mas nós encontramos a verdade em Ti. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, não adianta sair para outro lugar. Ficar onde a coisa está chamuscando é o melhor lugar, né? Então vamos aqui. Aqui estava uma pequena mulher, totalmente cega aqui na frente, aqui em cima, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada. Essa mulher era a mulher do poço. Quer dizer, totalmente cega aqui embaixo, já tinha tantos maridos. Mas aqui embaixo tinha uma semente predestinada, esperando encontrar com a mensagem da hora. Está vendo? Quer dizer, quando encontrou com o homem, e ela conhecia que era um judeu, e ele pediu água, ela falou: não, você sabe que eu sou samaritano e você é um judeu, nós não comunicamos. Mas se você soubesse quem está pedindo água, você pediria, te daria água que salta daqui para a vida eterna. E aí ela ficou interessada, mas sabe o que ela interessou? Por causa da sementinha que começou a despertar. Sabe? E aí começou aquele diálogo, mas primeiro era a revelação do segredo. Quer dizer, antes que ele desse a água para ela, vai lá e chama seu marido. Mas eu não tenho marido. Você falou a verdade. O que você tem agora, que já teve 5, o que você tem agora não é seu. Isso você falou com verdade, tá vendo? Olha para você ver. A revelação, a segunda etapa é a revelação do segredo do coração. Tá vendo? E aí, ela despertou mais ainda. Falou: vejo que tu és profeta. Os nossos pais sempre avisou para nós, falou com nós, que quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Ele falou: sou eu que falo com você. Precisou de mais alguma? Precisou de alvoroço? Não, nada mais. Ela esqueceu até que estava pegando água, correu na cidade para avisar que ela tinha encontrado com o Messias. Já pensou? Vai ver que ela estava com sede. Você sabe que as mulheres lá, que era prostituta, elas iam no sol quente, porque eu creio que as jovens iam de manhã e as casadas iam à tarde, e as prostitutas iam meio-dia. E Jesus chegou exatamente a hora que a prostituta estava, porque ela era uma semente predestinada. Está vendo? É isso que que eu e você, e principalmente nós que somos pastores, não devemos acusar ninguém e falar: não, você não é eleito. Não, às vezes eu que não sou. Você já fez isso, fez aquilo. Não, às vezes eu que não sou, que estou acusando. Às vezes quem fez é que está precisando e que vai receber Deus. É isso que nós temos que ensinar as pessoas. Chegou: mas você tem que fazer. Não, você não tem que fazer nada, você tem que aceitar Jesus. Jesus faz tudo por você. Aí a coisa muda, vai mudar, porque Deus é capaz de fazer a obra. Irmão, olha, igual vocês que evangelizam as pessoas, nunca tenta mudar as pessoas, não. Deixa Deus fazer a obra. Fala com a pessoa, mas não tenta falar: você está de calça comprida, você tem que vestir. Não, Deus vai falar com ela. Deus vai falar.
Não é eu que tenho que falar, eu tenho que mostrar a Bíblia. Amém. Agora, o resto é com Deus. Amém. O resto é com Deus. Então, vamos lá. Então, eu disse aqui. Mas aqui em cima estava aqui embaixo estava uma semente predestinada. E quando a luz veio, ela espalhou a escuridão e a escuridão apareceu. Sabemos que o Messias vem e quando vier, ele nos mostrará essas coisas. Jesus disse: eu o sou. Mas Judas duvidou dela. Entretanto, era para ele, e eu quero ler só até aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Quer dizer, eu tenho companheirismo, mas se não tiver certo, o verdadeiro companheirismo é com Cristo. Amém. Tá? É com Cristo que você tem que Então Judas duvidou dela, entretanto era para estar andando na luz, pois ele não estava com Jesus? Estava. Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. A luz aqui em cima anda e tem companheirismo e tudo mais, ó. Aqui em cima você pode ter companheirismo, mas só que aqui embaixo você vai ter companheirismo com o verdadeiro Deus. Amém. E com os verdadeiros eleitos. Amém. Você vai ter conhecimento quando Deus te dá. Amém. Aqui não, como tem muitos que falam, se você estiver falando de Deus, tá bom. Não é isso. Isso aí não. Falando de Deus, não. O negócio é, se você tiver Deus dentro de você, você tem realmente um bom companheirismo com os verdadeiros companheiros. Com os verdadeiros revelados. Então, quer dizer, andem, tem companheirismo e tudo mais. Mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta. Refletirá numa denominação. Esse que é o problema, que às vezes a gente está tentando mostrar para os irmãos, é isso. Irmão, não confia em igreja. Não. Confia na palavra como está aqui. Deus está aqui. Eu creio. Para nos guiar. Por isso nós não podemos defender a nós estamos defendendo a palavra e defendendo vocês, para não ficar atrás de homem, sabe? Não ficar atrás de homem, porque toda vez vocês notam ali, como nós estamos falando sobre aquele segundo êxodo, quando veio o segundo êxodo ali está escrito ali, quando João, a lei e os profetas profetizaram até João. Pronto, encerrou. Porque agora ia entrar o segundo êxodo. E Jesus, um homem, andando, trazendo aquele êxodo. Mas e era para os judeus. E o que os judeus chamou ele? Beuzebu, príncipe dos demônios, filho ilegítimo. Mas é aquela mulher que era uma ilegítima no lugar, para os judeus, recebeu ele. E aqueles grandões lá, sacerdote e tudo mais, rejeitou. Mas por que rejeitou? Falta de semente. Então ninguém consegue aceitar a verdade se não for uma semente eleita. Essa é a pura verdade. Só dessa maneira. Então deixa eu pular bastante aqui. De começar aqui de novo, aqui, no 98 aqui. Escute bem, Jesus veio, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Está vendo aqui? Ó, Jesus veio, você crê que ele está aqui? Amém. Ele veio para cumprir a parte de filho do homem. Então não é o William Branham que é filho do homem, filho do homem é o ministério. Amém. Jesus Cristo é o filho do homem. Mas tinha que manifestar em um homem. Aí é outra coisa. Manifestou no homem. Porque para ser chamado profeta, tem que ser através de um homem.
sabe? Então o Espírito Santo, que é Deus, manifestou no homem e foi chamado o Espírito Santo hoje Filho do homem, para salvar aqueles que estão aqui. Então vamos lá. Quer dizer, duas luzes não podem brilhar ao mesmo tempo. Não pode haver luz da igreja e a luz de Deus brilhando ao mesmo tempo. É eu que estou falando ou Deus que está falando? Está vendo? Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Porque para ele revelar os selos, a luz da igreja tinha que já estar apagada, para Deus manifestar, para encontrar com essas pessoas que vai para o milênio. Alguém pode falar só os que estão aqui? Não, desde Paulo, vai todo mundo que creu na palavra, mas só que hoje tem um povo vivo para testemunhar Deus na terra. Agora nós estamos aqui para testemunhar que Ele está aqui ainda. Ele está aqui. Isso é difícil para o mundo, né? Mas para o eleito não é difícil. Não foi difícil para Maria Madalena, nem para a mulher no poço, não foi. Não foi muitas palavras, não. Poucas palavras, ela já até deixou Jesus para lá e correu lá para chamar para o povo voltar e encontrar com Ele lá. Tá? E voltou e encontrou com Ele, estava lá ainda. Ele ficou esperando por aquele povo, porque ele sabia que o povo vinha, por causa daquele testemunho, né? Então, escute bem, vamos continuar aqui. Tem que ser a luz de Deus apagando a luz da igreja. É exatamente isso que está acontecendo hoje. Deus está separando o igrejismo da sua luz da palavra prometida. Está dando para entender? Amém. Estou vendo que não é minha palavra, estou lendo a palavra de Deus, da sua palavra prometida, desta hora em que estamos vivendo. Essa é a verdade, amigo. Talvez você não queira crer nisso, mas espere só e descubra se é assim ou não. Não espere, é melhor entrar agora mesmo enquanto existe uma chance de entrar. Viu como que a verdade é bem explicada? Olha, não tem, é igual hoje em dia assim, eu vou pregar a terceira etapa, vou pregar isso, ó, e faz aquela mexida, e o povo vai embora. E como fazia o sacerdote lá, quer dizer, o sacerdote lá, chegava lá, fazia aquela mistura toda assim, falava, ó, esse homem aí, você não crê nele, não, vai embora, eles iam embora, satisfeitos. Mas lá no inferno hoje estão insatisfeitos, porque aqueles sacerdotes enganaram eles. Mas lá eles iam embora satisfeitos. O sacerdote falou, não, esse homem, ó, nós conhecemos o pai, nós conhecemos a mãe dele. José tomou Maria só para ela não morrer, porque senão ela ia morrer, sabe? A gente já sabe a vida dele. Aí eles iam embora satisfeitos. Mas aquela satisfação, na morte eles ficaram sabendo. Foi tão triste rejeitar Deus na terra. Eles foram embora, ia embora, até que foi embora. E sumiu, né? A palavra é luz quando ela é vindicada. Quer dizer, a palavra é luz quando ela é cumprida. Você não crê que a palavra já cumpriu? Se são 7 mensageiros e o 7º já veio, então, o que nós esperamos mais? Então a palavra já está vindicada, já está cumprida, tá? Já está cumprida. Então, aqui, deixa eu ver onde eu estava lendo aqui. Até que a palavra prometida para o dia ser vindicada, então não é luz. Continuar lendo, né? Não pode ser. Se Deus disse, haja luz, e não houvesse o sol, não teria sinal de luz. Mas quando Deus disse, haja luz, e houve luz, quando Deus prometeu o Messias, e o Messias veio, então sua palavra foi cumprida.
ele foi a luz da hora. Quando ele prometeu Noé e ele prometeu os outros e assim por diante, eles foram a luz da hora. E tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder de sua ressurreição. A sua palavra que foi prometida para esse dia: também fareis as obras que eu faço. Vocês estão vendo aqui? Se eu continuar lendo, vocês vão notar o que aconteceu aqui, que ele vai mostrar. Deixa eu só explicar, que vocês vão ver. Aqui ele vai explicar o seguinte: quando Jesus estava na terra, é claro que Jesus era o próprio Deus. Mas quando Jesus estava na terra, ele não podia criar, porque ele já é o Criador. O que ele fez? Uma multidão de pessoas, 5.000 homens, não sei quantas crianças e mulheres. E o povo já pediu: o Senhor despede o povo, porque é longe, não tem lugar para comer aqui, o povo vai ficar com fome. Ele perguntou se tinha alguma coisa, aí tinha 5 pães, ou não sei quantos peixes, mas poucos ali. Ele falou: traz aqui. Se não tivesse aquele, ele não podia fazer nada. Mas ele precisava, e aquele rapaz levou exatamente para Jesus multiplicar. Tudo dá certo, quando Deus está, tudo vai dar certo. Aquele rapaz precisava de levar aqueles pães e aquele peixe, porque Jesus precisava daquele peixe e o pão. Tem alguma coisa aí? Só tem um pouquinho de peixe aqui e um pouquinho de pão. Traz aqui. Multiplicou, 5.000 homens comeu, mas só que ele não podia criar. Por isso que ele vai falar aqui, ele não podia criar, mas desta vez, vamos passar para frente aqui, vamos aqui. Mas nos últimos dias, parágrafo 102, mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria, mostra ser o mesmo Deus que estava lá no princípio. Aí ele já mostrou lá no princípio, porque lá ele tinha criado. Tá? Ele pode criar esquilos, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Viu? Fareis coisas maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível. E ela tem que ser manifestada e tem que ser cumprida. Maiores do que essa fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Agora aqui você vai ver porque que ele fez aqui, porque agora é hora da transformação. Irmão, eu gosto sempre de mostrar isso, porque a minha vida é só pensar nessas coisas. Pensa bem em nosso pai Abraão. A última visita do nosso pai Abraão foi Deus almoçando com ele. Foi a última visita. Ele teve várias visitas, como a manifestação, que era justificação, santificação e tudo. Ele teve várias, mas chegou um dia que Deus chegou e almoçou com ele. Depois daquele almoço, ele ficou jovem. Agora eu creio que vocês estão entendendo, né? Então é a última vez que Deus manifesta, é comendo e bebendo, provando que depois dessa vez você vai ser transformado. Nós vamos ter que ser transformados, porque essa é a última visita de Deus para os gentios. É Deus manifestado em um ser humano, comendo e bebendo e tomando leite, como ele fez lá, e trazendo uma promessa, não só a promessa de transformação, mas Malaquias 4, não deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Está vendo? Quer dizer, nascerá a luz do dia. A luz é para aqueles que acreditam na palavra. E o resto é palha para ser queimado. Porque quem rejeita Deus, irmão, não adianta. Rejeitar Deus é morte, não é certo? Não tem jeito.
Então, nós estamos aqui exatamente assim, recebendo as últimas mensagens, nos nossos dias, eu estou falando geral, quer dizer, nós estamos vivendo nessa era, recebendo as últimas mensagens, as últimas, e nós temos que apressar, porque lá, você nota que quem ficou com Abraão, apenas almoçou com ele e foi embora. A pessoa, o homem, não ficou. O homem, ele desfez do corpo dele e foi embora. Mas ele comeu com Abraão, ele almoçou com Abraão para provar assim: Abraão, eu vim cumprir a promessa, você vai ficar jovem e sua mulher, e depois vem o filho prometido para vocês. A mesma coisa é agora. Ele prometeu e veio aqui. Manifestou aqui, e agora o que nós estamos esperando? O filho prometido. O filho prometido está vindo. Ele vem nas nuvens. Mas depois dessa manifestação, está vendo? Quer dizer, agora o mundo religioso está falando assim: Jesus está vindo, é claro. Mas você acha que é tão importante a pessoa ficar sabendo que Jesus vem nas nuvens sem preparar? Tem nenhuma importância, porque a pessoa tem que entender aquilo que Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Ele nunca disse assim: olha, gente, assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho prometido. Sabe que o Filho prometido não vem para salvar ninguém. Filho do Homem está aqui para salvar. Filho prometido vem buscar salvos. É depois da salvação, a salvação depende do Evangelho, depende da mensagem da hora, porque para ser salvo, para ser curado, a alma, você tem que receber o sangue, e o sangue está na palavra. Agora, quando vier no piscar de olhos, é só um chamado para dizer: sobe vocês que aceitaram a verdade. Sobe que eu estou esperando por vocês aqui. Eu gosto de falar bem assim, bem claro, só para os irmãos entender bem. Deixe mais algo aqui ainda. Escute bem aqui, ó. Na mensagem, perguntas e respostas número 12, eu quero que os irmãos entendam algo, porque nós estamos falando exatamente do terceiro êxodo. O terceiro êxodo é uma chamada desse mundo para o outro. É tirar o povo desse mundo, porque nessa carne nós não podemos chegar do outro lado. É nos tirar desse tabernáculo. Sabe? Porque esse tabernáculo não herda nada. É tirar desse, e para sair desse, aqui nós podemos ver que se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Então, é uma limpeza mesmo. Então, é para sair limpo daqui. Então, vamos aqui, perguntas e respostas. Eu estou só passando algumas mensagens aqui para a gente ver. 409, escute bem. Bem, então ele era para ser olhado como alfa e ômega, princípio e fim, a pedra de jaspe e sardônio. Veio o que eu quero dizer? Agora, a vinda de Cristo se aproximando à mão. Então, a mensagem que Elias estava suposto a pregar nos últimos dias, se houvesse uma repetição da história, exatamente como a estrela da manhã anuncia a chegada a chegada ali, a estrela vespertina anuncia a vinda de um novo dia. Não uma noite, mas de um novo dia. Numa manhã eterna e gloriosa. Você viu? A mensagem do Elias agora está anunciando esse novo dia. É no outro lado da terra. É sair da casca velha para chegar do outro lado. Então a mensagem do Elias é para tirar a casca velha para poder receber um corpo novo.
Vamos mais um pouquinho. Então anuncia a vinda de um novo dia, outro dia. Esta é a vinda do sol, e então anuncia a ida do sol, se tiver do sol que tivemos, e a vinda de um novo sol. Veja, uma nova era, a chegada de um novo tempo. Não mais anunciando nada desse mundo. O tempo não é mais. Termina. Eu e você que tem que entender. Não é ser repetidor como papagaio. Papagaio é assim, papagaio, se morar numa casa, ele aprende a falar, enquanto ele está novo, ele aprende a falar algumas coisas. Só tudo que é só aquilo. E está cheio de papagaio aí, tá? Não passa daquilo, não aprende mais nada, sabe? Porque não tem jeito. Mas nós não somos papagaios, nós estamos aqui para aprender a palavra e saber o que está acontecendo. Então vamos mais. Agora ouçam então. Se João trouxe a sua mensagem e anunciou a primeira vinda de Cristo, e Elias chega no último dia, o profeta disse: haverá luz no entardecer. Em outras palavras, que haveria uma luz no entardecer. Aí já está provando que não é o sol entrando, mas essa luz do entardecer para anunciar um outro dia, um novo dia. Não será dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Então, vamos aqui. A luz no entardecer, a maior luz do entardecer que temos é a estrela vespertina. A maior luz que temos. Bem, então, isto teria que anunciar a mesma mensagem que havia como esta outra estrela. Anunciou o sol, falando sobre o sol. Bem, então estamos na hora do entardecer. As luzes do entardecer estão aqui. Essa terra desfaleceu. Veio o que eu quero dizer? Este dia passou e haverá o anúncio da chegada de outro dia. Está vendo? Estou colocando natural. Quer dizer, sol sai e entra. Mas esse anúncio aqui é anunciando uma chegada de um outro dia, não desse mundo mais. Não desse mundo mais, é um outro mundo. O mundo pelo qual nós estamos esperando. Aonde não há tristeza, não há dor, não há doença, não há problema. Sabe? E isso, irmão, às vezes no outro mundo. Agora, é claro, vai para um lugar, mas volta para aqui. Só que quando volta para aqui, não volta mais não tem doença, não tem morte, não tem tristeza, sabe? Já volta para aqui porque o milênio é estabelecido na terra. Amém. O milênio não é no céu, o céu é as bodas do Cordeiro. Amém. 3 anos e meio, até que essa terra seja destruída. Tudo que tem aqui é destruído, então o milênio é estabelecido aqui na terra. E nesse milênio, quem vai para o milênio vai comer, vai beber, não vai ficar velho mais. Deus! Não vai. Carrega minha alma! Porque a eternidade começa aqui, vamos dizer, a eternidade começa aqui. Recebendo Deus. E então esse Deus eterno te dá um corpo e você vai viver eternamente. Amém. Então começa aqui. Começa exatamente na palavra. Crendo na palavra, você acredita em Deus, crê nele, que ele é verdadeiro, que ele está falando a verdade hoje, não a verdade de ontem. E muitas pessoas querem, não, eu creio em Deus, mas naquilo que passou. O diabo também crê. Eu quero ver o diabo crer no que está acontecendo. Porque Caim não creu. Caim rejeitou a hora.
Mas ele cria em Deus porque estava fazendo sacrifício. Mas no Deus da hora ele rejeitou, mas Abel aceitou. Então é isso que nós estamos procurando, irmãos, mostrar essas verdades aqui. Deixa eu só ir lendo, como nós já está passando o tempo aqui, deixa eu ler agora o terceiro Êxodo aqui, só para a gente ver algo aqui muito importante também para nós. O terceiro Êxodo, 320 a 324, 320 aqui, ó. Só para os irmãos ver uma coisa aqui. Se você é um eleito, uma semente que caiu sobre o terreno árido ou sobre as rochas, nunca fará nada. Corações duros de pedra que desejam ser indiferentes, mas se ele cair sobre o terreno brando de fé, ela trará um cristão carregando os frutos do Espírito. Observe como Deus fez aquilo. Agora, ele tem aquela mesma coluna de fogo que está vindicada. Vocês estão vendo lá? Vindicada é cumprida. Vindicada. Alguém diz, por que você não vai dizer àqueles cientistas a respeito disso? Você acha que eles creriam nisso? Não lançai as vossas pérolas aos porcos. Jesus disse para não fazê-lo. Eu não tenho nenhuma direção para fazê-lo, mesmo vivendo bem aqui na cidade, ali onde eles estavam chamando por isso. Eu pensei em descer. O Espírito Santo disse, fique afastado, não é para eles. Volte e conte ao tabernáculo. Está vendo? Quer dizer, volte e conta para os eleitos a respeito. Então diz aqui, tudo bem, isso acontecerá se o que, está falando sobre a voz, né? Se o que eles disserem vier a acontecer, então, recordem, eu tenho dito, o Senhor disse, veja, antes que isso aconteça, aí acontece. Ouçam a Bíblia, é a voz de Deus te chamando nesse dia. Deixa eu ver até onde eu vou aqui, tá? 24. Agora, eu quero que vocês observem, essa mesma coluna de fogo está guiando o povo novamente para a terra prometida, o milênio, onde encontramos, sob a inspiração desse sexto selo, que nunca foi ensinado antes, como a terra está terá que ser purificada para o milênio. A terra tem que ser purificada para o milênio. A coluna de fogo os está dirigindo ao milênio. E observe a coluna de fogo que guiou Israel do cativeiro naquele êxodo. A coluna de fogo sob a liderança de Deus. Deus era o fogo. E a coluna de fogo ungiu unicamente o profeta. A coluna de fogo era para se colocar como um testemunho celestial, que Moisés foi chamado. E o nosso Moisés. Então, essa coluna de fogo é como um testemunho celestial que esse homem foi chamado também. Para trazer uma mensagem, para levar um povo para o outro lado desse mundo. Para um outro mundo. Então vamos mais aqui, deixa eu voltar aqui de novo aqui, 336 aqui. Para onde aquela coluna de fogo os guiou, quer dizer, Israel, para onde? Agora recorde, Moisés não era a coluna de fogo, ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. Você vê o ensinamento, é perfeito. Então não era Moisés, era o homem pelo qual falava com o povo. Mas por quê? Porque Deus era a coluna de fogo. Mas a voz de Moisés era a voz da coluna de fogo. Agora, quem é? Como nós
iríamos ouvir a voz de Deus se não fosse através de um homem? Sabe? E esse homem está sendo rejeitado, não as denominações já rejeitaram há anos e anos. Está sendo rejeitado pelos da mensagem. Sabe? Pelos da mensagem. Está sendo rejeitado. Sabe? Porque tudo que Deus falou através de William Branham é verdade. Você tem que crer. Eu creio em tudo que Deus falou. Eu creio. Então diz aqui. Deixa eu voltar aqui. A coluna de fogo apenas vindicava a sua mensagem com sinais e maravilhas. Aquela coluna de fogo os guiou para a terra que Deus lhes havia prometido, como ele mesmo seria feito carne entre eles algum dia, quer dizer, quando Jesus viesse, né? É isso correto? Que eles fizeram, murmuraram e aborreceram e tudo mais para mostrar que isto estava sob o sangue de um cordeiro comum. Mas dessa vez, glória a Deus, a coluna de fogo, a coluna que vimos no nosso meio, a coluna de fogo nos guiará até o milênio, onde ele retornará a seu povo no reino daquele grande milênio após esse êxodo, onde viveremos eternamente com ele. Ele sempre tem a palavra do Pai, sempre prova que ela é correta. Então aqui, eu estou sempre procurando mostrar para os irmãos, é isso, que a mensagem, não é porque antigamente as pessoas pregavam assim, que a mensagem é uma coisa e Deus é outra. Não, aqui você tem que entender que Deus é a mensagem. William Branham, um homem, Deus, a palavra. Mas para Deus vindicar a si mesmo, ou revelar a si mesmo, tinha que revelar através de um homem, porque foi prometido, o sétimo anjo revelará tudo. Então, o sétimo anjo está revelando tudo, ou já revelou, sabe? Agora, ele tem que ser sempre lembrado, sabe por quê? Porque Deus não podia fazer nada se não tivesse um homem para revelar. Agora, o mundo, por exemplo, como que o mundo vai ser julgado no Novo Testamento? O mundo vai ser julgado pelos próprios mensageiros. Deus é a palavra, mas Deus manifestou nos homens que ele mandou. Então, quando chegar na era de Paulo, Paulo está lá. Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham. Vai chegar na era de Laodiceia, no julgamento, o William Branham pregando. Eu creio tudo isso, Deus. Aí o mundo, mas nós não sabia? Não sabia? Por que eu estou sabendo? Eu estou sabendo porque eu creio. Por que nós estamos sabendo? Porque nós cremos. Quem não creu, não vai. Mas ele sabia que Jesus vinha, mas só que Jesus prometeu que vinha através de um homem. E Deus cumpre com sua palavra. O problema é de quem não crê. Então, por isso nós estamos aqui pregando. E ao mesmo tempo que estamos pregando para a gente sair, porque esse êxodo, o terceiro êxodo, é para tirar o povo, não é isso? É uma revelação para a gente sair, mas ao mesmo tempo para destruir o mundo. Essa é a terceira etapa. A terceira etapa está fazendo duas coisas: limpando o mundo para o povo eleito vir morar. E esse povo eleito sai antes, vai embora. E Deus acaba de limpar o mundo e depois traz esse povo limpo para cá. Ele mesmo faz a obra, Deus faz a obra. A única coisa que nós temos que fazer aqui é pregar. Pregar e mostrar a verdade, sabe? Mostrar a verdade, e essa verdade tem que ser mostrada dessa maneira. Não é cortando um pedacinho. Não vou falar isso não, porque senão o povo vai embora. Não, vai não, o eleito não vai embora. Quem não for vai embora mesmo, mas se eleito fica. O eleito, para dizer a verdade, o eleito gosta de ouvir a verdade. Essa que é a pura verdade. O eleito gosta de ouvir a verdade.
Veja aqui a mensagem, senhores, é este o tempo. Eu estou mostrando exatamente sobre os êxodos, sabe? Como agora, por exemplo, no 310 da mensagem, senhores, é este o tempo. Aquelas estrelas caindo em sua constelação da eternidade, quer dizer, quando os anjos apareceram para ele, né, ali, esses anjos vindo e dizendo como João Batista foi enviado para terminar o Antigo Testamento e manifestar a introdução do Cristo, tua mensagem terminará esses cabos soltos e introduzirá o Messias. Viu aqui? Justamente antes da sua vinda. Está provando aqui, introduz o Messias. Messias é o revelador. Porque as pessoas têm que entender, vinda de Cristo como Filho prometido é uma coisa, Messias é outra coisa. Messias é a palavra revelando o segredo. Aí não está dizendo, o Messias vem, não, o Messias, quando ele veio, o Messias estava na terra, mas ele foi chamado de Messias porque ele estava ali para trazer vida, salvar as pessoas, igual ele está aqui. Enquanto a mensagem estiver aqui, se você aceitar, você é salvo. Amém. Por isso que eu estou mostrando duas coisas, antes da sua vinda, que quando ele vem lá, ele não salva ninguém. Por isso que ele manifesta aqui para salvar. Amém. Para ele mesmo vir encontrar. Ele aqui é a palavra revelada. Revela através de um homem. Lá é ele mesmo vindo buscar. Eles, alguém pode estar pensando, ele quem? Aquele que ressuscitou e pediu peixe e comeu. É aquele. Ele ressuscitou e falou assim: olha, eu não sou espírito como vocês estão pensando. Tem alguma coisa aí? Aquele é o homem que vai sentar no milênio como filho de Davi. Então ele, aquele que comeu peixe ali e comeu favo de mel, é aquele que vai vir nas nuvens buscar um povo que ele já está glorificado. E ele glorifica o povo só naquela vozinha: sobe aqui. A mudança é instantânea. É instantânea. Por quê? Porque aqueles eleitos já receberam a palavra de mudança. Como o nosso pai Abraão recebeu uma mensagem daquele homem que almoçou com ele, recebeu uma mensagem: ó, você vai ser mudado porque você vai ter um filho. É a mesma coisa. Então, vamos mais aqui. Introduzirá o Messias justamente antes da sua vinda. A mensagem dos dias finais, notem, o anjo jurou com juramento que o tempo não será mais. Agora, não quero reter-lhes muito tempo, só pense nisso, um minuto. Agora entendam, este anjo desceu do céu. Veio os outros 7 anjos das 7 eras da igreja, eram mensageiros terrestres, porém este anjo, toda a mensagem está consumada. O 7º anjo termina a coisa completa. Este anjo não vem da terra, ele não é um homem da terra, como os mensageiros para as eras da igreja, que está consumado. Porém este anjo traz o próximo anúncio. E um anjo significa um mensageiro. E ele desce do céu vestido de uma coluna de luz, uma nuvem, com um arco celeste sobre a sua cabeça. E um arco-íris é um pacto. Era Cristo com um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e jurou que o tempo não será mais. Quer dizer, eu estou buscando vocês para um lugar onde não tem contagem mais de tempo. Eu estou tirando vocês do tempo. Estou tirando vocês da contagem de tempo. Para um lugar onde não tem contagem de tempo. Eu creio que eu vou ler mais 2 mensagens aqui. Deixa eu ler aqui. Eu quero ler só para os irmãos ir entendendo aqui. A era de Laodiceia. E depois eu vou terminar com futuro lá.
a era de Laodiceia, são poucos parágrafos aqui. Deixa eu ver, a era de Laodiceia, 109. Escute bem aqui, ó. Mostrando o fim da era. Acerca de tudo isso que se tem dito sobre línguas, que se supõe ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e o povo crê que estamos num grande avivamento. Você viu como que toda igreja pula, grita, e todo mundo recebendo o Espírito Santo? Eu nunca vi a pessoa receber o Espírito Santo fora da palavra. Pois se Deus é a palavra, como nós vamos receber o Espírito Santo sem a palavra? Se Deus é a mensagem hoje, como você vai receber o Espírito Santo se não crer nela? O avivamento tem terminado. A América teve a última oportunidade em 1957. Última oportunidade. Aonde ficou 1957? Agora as línguas são um sinal de Deus de um iminente desastre, assim como foram quando apareceu sobre a parede na festa de Belsazar. Você sabe que muitos vão chegar no último dia e dizer: Senhor, Senhor, não temos feito muitas obras maravilhosas em Teu nome, e até mesmo expulsar demônios? E ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Jesus disse que eram praticantes de iniquidade. Todavia vocês conseguem um homem que pode vir orar pelo enfermo, conseguindo a impressão de óleo e sangue na congregação? Surge profecia de toda espécie do sobrenatural, e o povo reúne-se em volta dele e jura que ele é do Senhor, muito embora esteja verdadeiramente fazendo da religião um meio ilícito de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. E agora? Está vendo? Quer dizer, fazendo da religião um meio de ganhar dinheiro. Está vendo? A única resposta que eles têm é absolutamente fora da Bíblia. Bem, ele consegue resultado, portanto ele deve ser de Deus. Que coisa, que engano, hein? Ó, resultado, cura divina está acontecendo, deve ser de Deus. Duro, né? Portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão profundamente pobre no Espírito de Deus é essa época. Os pobres necessitados e não sabem. Está vendo? Estou lendo só partezinha, irmão. Se já pensou se a gente pegasse desse uma mensagem toda mesmo? Aí é que a gente ia notar. Aliás, deixa eu ler essas duas mensagens aqui, depois a gente lê o futuro lá. Deixa eu ler o primeiro selo, só para os irmãos verem uma coisa aqui. 33 do primeiro selo. Você vê que o livro foi realmente planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, esta Bíblia, antes da fundação do mundo, foi planejado. Foi realmente escrita antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os nomes de sua noiva, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Agora, isso aqui que eu quero que vocês entendam. Antes da fundação do mundo. Agora vamos aqui. Mas ele foi selado. Quer dizer, o livro não estava selado, não estava fechado? Estava. E agora está sendo revelado àqueles cujos nomes estavam ali. Você está com o nome seu, está lá? Então você está recebendo a revelação agora, aqui ó. Você viu como que é a revelação? Agora, aqueles que têm o nome, foi colocado lá, agora está recebendo a revelação do livro.
que estava fechado. Está vendo? Mas ele foi selado e agora está sendo revelado aqueles cujos nomes que estavam ali. Tudo a respeito disso. Que grande coisa! Está vendo? Está vendo como que os eleitos, eles têm que entender, porque já está escrito aqui. E tinha que haver a revelação do livro para aqueles cujos nomes estavam no livro. Então esses eleitos estão ouvindo a revelação do que estava escrito no livro. 59. Agora o Cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo, e enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou isso? Amém. A congregação diz amém. Amém. Predestinação perfeita, veio, correto? Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Veio, através da sua presciência, ele os viu. Não através da sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua própria presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houver um nome que ainda não tivesse sido esclarecido na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor para cuidar daquele nome. É igual assim, para os irmãos entenderem. A intercessão é o sangue. Quando ele morreu, então aquele lugar do qual Moisés fez um sacrifício que era de bronze, porque lá havia um lugar já para alguém tomar aquele lugar. Por isso que Deus falou com ele: faz do jeitinho que você viu no céu. Então ele não tinha um sacrifício aqui embaixo, mas lá tinha um lugar que só Deus podia tomar. Enquanto Deus mesmo não morresse aqui, aquele lugar não podia ser preenchido. Por isso que Apocalipse 4, ali você encontra que quando a noiva vai embora, lá está brilhando como cristal, não tem mais sangue. O sangue acaba. Quando a noiva vai embora, o sangue acaba para os gentios. Ele sai para buscar a noiva, vem nas nuvens. Agora, irmão, olha o segredo de Deus. Mas para os judeus ele não sai. Ele não sai. Apocalipse 15 está provado que ele não sai para os judeus. Ele permanece lá para os judeus. Mas por que ele permanece para os judeus? Que São Mateus 24, verso 29, 30, ele está na terra como filho do homem para os judeus. Então, o importante é a mensagem da hora aqui. É que dá vida para mim e para você. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoa a todos nós. Irmão Rogério pede oração por Giovana, que fez um transplante de medula. Irmão, deve ser irmã, né? A irmã Vanessa pede oração por Aline. Vamos nos colocar em pé e vamos orar por esses pedidos aqui. Vamos. Eu creio que deu para começar a aprender, né? Para entender. Graças a Deus, todo dia Deus tem comida nova para nós. Ele prometeu e falou com o mensageiro, falou assim, armazena alimento porque eles vão precisar dele. A mensagem, senhores, esse o tempo, Deus falou com ele, armazena alimento porque eles vão precisar. E aqui nós estamos comendo alimento novo todo dia. Vamos orar. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, o irmão Rogério está pedindo, Pai, pela Giovana, Senhor, que fez um transplante de medula. Senhor, ajuda, Senhor, a Giovana, Pai, ajuda ela, Pai, para que aquele transplante não venha
a trazer nenhum problema, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também a Vanessa, Senhor, irmão, Vanessa, pede oração por Aline, Senhor. Meu Deus, visita a Aline, aonde ela estiver. Pai, se ela está necessitada de cura ou libertação, qualquer coisa na vida dela, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós pedimos, Pai, o Senhor, olha por nós, Senhor, nós vamos voltar para os nossos lares. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer de hoje para amanhã, Senhor. Meu Deus, a única coisa que nós pedimos, Senhor, o dia que o Senhor tirar o teu povo da terra, não nos deixe nessa terra, Senhor. Leva-nos, Senhor, para um lugar de descanso. Meu Deus, enquanto o Senhor trabalhar nessa terra, Senhor, Pai, nós queremos estar num lugar aonde o Senhor tem preparado para os seus. Senhor, ajuda os teus filhos, ajuda, Senhor Deus, as nossas famílias. Tem misericórdia de cada um, Pai. Misericórdia daqueles que trabalham, daqueles que viajam. Meu Deus, Natan, Senhor, sempre nós pedimos por ele, ali no exército. Ajuda ele com seus amigos ali, Senhor. Guarda eles, Senhor, em tudo que eles vão fazer, Pai. Assim nós pedimos misericórdia para cada um. Tem compaixão de todos nós, Pai. E nos ajuda. Dá-nos uma noite abençoada. Em paz. Paz que vem do céu. Paz para os nossos corações, nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, tudo que nós fazemos que contraria a Tua vontade. E ajuda nós, Senhor, a ser mais obediente à Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. E Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.